Olá, amigos. Pessoal, boa noite. Bom, estavam pegando aqui umas imagens para poder equilibrar com o nome do Klaus Schwab. Senão ia ficar uma coisa tão ruim que o pessoal nem ia acreditar que era uma aula dada no Centro Dom Bosco. Eu escolhi falar sobre a quarta revolução industrial, tá? Que não é de autoria do Klaus Schwab, ele escreveu um livro, tá bom? Mas não é ele o autor da quarta revolução industrial, é um conjunto de pessoas e de empresas. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Coronel Augusto Freire, que foi meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, de 2013 a 2016. Ele que me deu a ideia, ele que mostrou o livro para mim. A minha versão aqui, graças a Deus, não tem um prefácio do João Dória, mas tem uma versão dessa que tem, prefaciada pelo João Dória. Minha graças a Deus, eu já fui punido o suficiente só com a leitura do Klaus Schwab. Tá? Eu queria tranquilizar as pessoas que estão aqui também, que eu não sou o Pedro, eu não tenho a capacidade intelectual dele, então não sustento uma aula de 3 horas. Porque tem gente que chegou no CDB há pouco tempo e assistiu a aula de 3 horas do Taiguara, 3 horas do Pedro, e já está se preparando para sair meia-noite do CDB. Eu não tenho essa capacidade intelectual, então fiquem tranquilos. Tá? A aula vai ser breve. Deus queira que dure aí por volta de 1 hora. Tá bom? Bom, eu fiz uma matéria no mestrado no ano passado sobre educação e tecnologia. E daí eu li um livro chamado Inteligência Artificial, aí um subtítulo bobinho, né, como os robôs amam e não sei o quê. E quando eu fui pegar o título original do livro em inglês, ele traduzido para português era mais ou menos o seguinte: as superpotências da inteligência artificial, a China, o Vale do Silício e a nova ordem mundial. Né? E aí eu percebi, lendo aquele livro, que havia assim, uma agenda tecnológica que se agravou muito durante a pandemia, tá? E foi através dessa leitura que eu consegui participar de várias audiências públicas no Brasil com o tema do passaporte sanitário. E aí depois que eu entendi mais ou menos o que era a questão do certificado digital, da técnica de inteligência artificial que nós chamamos de Deep Learning, eu voltei um pouquinho no tempo, né? E por sugestão do Coronel Augusto Freire, eu comprei aqui o Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, que também é autor daquele livro, o Great Reset, né? Que foi escrito assim com 2 meses que tinha sido declarada a pandemia, e o cara tinha um livro de 300 páginas sobre o Great Reset. Sabe Deus como realmente é uma inteligência completamente fora do comum. Tá? Bom, nesses 2 anos de pandemia, pessoal, nós percebemos que 2 coisas estavam em curso. Né? Primeiro, realmente há um vírus. Eu não acredito que esse vírus ele saltou naturalmente de um morcego ou de um pangolim no mercado de Huanan, em alguém que estava comendo sopa de morcego mal preparado. Para quem não sabe, em Wuhan há um instituto de virologia também, e esse instituto de virologia, desde 2012, salvo engano, ele descobriu milhares de tipos diferentes de vírus presentes em patas de morcego. Eu acredito, a minha hipótese é essa, de que um desses vírus estava sendo tratado no Instituto de Virologia de Wuhan, e daí, por um acidente ou não, esse vírus acabou saindo do laboratório e causou o estrago que a gente viu pelo mundo. Tá bem? Mas uma coisa é a pandemia. Tá? É o vírus espalhado pelo mundo, as mortes que se ocasionaram, que decorreram daí. E outra coisa completamente diferente é a condução da pandemia. Tá? Existe uma agenda por trás da pandemia, que é o que dita o que é que vai acontecer de agora em diante. Né? Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai... Ninguém nos Estados Unidos vota presencialmente. Agora ninguém viaja se não tiver vacina. Agora vacina 2, 3, 4, 5, 6 doses. E assim por diante. Tá? E um dos aspectos mais fortes da agenda da pandemia é esse aspecto tecnológico. Tá? A ligação do mundo real com o mundo digital. Isso fica muito claro quando a gente vê a explosão. Tá? Em todo canto você consegue enxergar agora aquele código, né, que nós chamamos de QR Code. Caramba, em tudo que você olhar tem QR Code agora. Se você está vendo um jogo de futebol, passa lá, faz a propaganda e joga o QR Code na tela para ganhar tantos descontos. Um dia desse eu estava indo para o estoque de CDB e eu reparei que até numa lata de cerveja tem QR Code. Meu Deus, quem que vai parar para ver informação ali? E se vocês forçarem mesmo, pessoal, tem embalagem de papel higiênico, tem QR Code também. Tá? O QR Code está em todos os lugares. Eu fui a um shopping na Zona Norte, tem mais ou menos uns 3 meses, fui comer um hambúrguer,
E aí entrei lá numa hamburgueria e ele não tinha cardápio, né? O cardápio tinha o QR Code lá no balcão e aí você acessava o cardápio pelo celular. Abria o celular, o leitor de QR Code e acessava o cardápio. E aí, enquanto eu fazia o pedido, eu reparei que havia um aviso em cima do balcão escrito mais ou menos o seguinte: estamos sem cardápio e entre parênteses, não sabemos se algum dia teremos cardápio de novo, né? Com a ideia de que o QR Code é uma coisa que veio para ficar e que veio para substituir o cardápio físico, tá bom? Quem frequenta restaurante aqui no Rio de Janeiro já deve ter passado pela experiência de entrar em algum restaurante e não ter o cardápio físico. Eu acho que o Outback está assim já, né? Se você não levar o celular, você não consegue fazer o pedido. Ou você memoriza o que você queria pedir, ou você não consegue acessar o cardápio. E o pessoal que assiste de casa, que mora em cidade grande, já deve ter passado pela mesma experiência, tá? E essas pessoas podem alegar as mais diversas razões para fazer isso. Por exemplo, com a produção de cardápios você mata milhões de árvores na Amazônia, em florestas que você nunca visitou, e aí com o cardápio digital você salva os animais, salva a mãe terra, salva todo mundo, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito, pessoalmente não acredito nessa desculpinha, não. Eu acho que isso força você a ter uma espécie de intermediário entre a tua inteligência e o mundo real, né, que é o dispositivo tecnológico. E esse é só o primeiro ponto, né? O segundo, que quase ninguém sabe, é que toda vez que você abre o celular e que ele vai ler alguma informação, tá, você abriu uma porta tanto para você quanto para eles. Então eles começam a adquirir diversas informações sobre você. Então o que eles poderiam saber quando você acessa um cardápio? A tua localização, você está naquele restaurante. Por que você está naquele restaurante naquele dia e naquela hora? Será que você tem o hábito de frequentar aquele restaurante sempre naquele dia? Sei lá, quinta-feira à noite? Né? Sempre naquele mesmo dia, naquela mesma hora? O tempo que você demora lendo tal produto. Ele demorou 3 minutos lendo esse pedido e 1 minuto lendo o pedido seguinte. Talvez ele tenha mais interesse no primeiro produto. E daí eles tiram diversas conclusões, né, sobre quem você é, para que eles possam vender a tua imagem, né, como um provável comprador de determinado produto. Então, se ele vai naquele restaurante e abre o QR Code para ler o cardápio, por que não na próxima semana, no mesmo dia, no mesmo horário, não anunciar o Outback, o Madeiro, o TT Burger para aquele usuário de internet? Tá bem? Então, esse que é o aspecto da revolução tecnológica que se agravou durante a pandemia, que a gente não consegue perceber, né? É que parece que é uma facilidade para a gente, quando, na verdade, são eles que têm o controle de tudo. Tá bem? Bom, antes de falar o que é revolução industrial, eu queria dar uma explicação do que eu entendo por revolução. Tá? Porque essa palavra ela é mal empregada muitas vezes. Algumas pessoas elas entendem inocentemente que pode haver uma revolução boa, e não é assim que eu entendo. Tá bem? Mas eu vou tentar dar uma explicação bem completa, que vai passar inclusive pela leitura das Sagradas Escrituras. Então eu vou ler aqui um trechinho do prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo o que foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A quantos, porém, o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que eu escolhi essa leitura aqui do Evangelho? Para a gente que se educou século XX, século XXI, né, numa educação praticamente toda voltada para te preparar para uma vaga no mercado de trabalho,
essa expressão verbo de Deus pode não ter significado nenhum, né? Pode não querer dizer nada. Mas para o público para quem foi dirigido esse evangelho, ele foi escrito em grego, tá? E para uma população que estava acostumada com a atividade filosófica, verbo de Deus tinha um sentido muito profundo. Tá? Porque verbo, ou palavra, né? No latim verbum e no grego significa logos. E aí, quando a gente vai estudar os filósofos pré-socráticos, também chamados de físicos, né, filósofos da natureza, nós vemos que eles fizeram 3 descobertas, né, com relação ao mundo que eles rodeavam. Primeiro, que havia um início no universo, chamavam isso de arquê. Segundo, que o universo era ordenado, em oposição à desordem, né, à desarmonia no universo. Então, o cosmos em oposição ao caos. Eles acreditavam que havia ordem no universo, havia harmonia. O ritmo das estações, o ritmo do dia, a temperatura e tudo mais. Só que eles pensaram o seguinte, né? É impossível que haja ordem no universo sem que haja uma inteligência superior, né, muito forte, que lhe tenha conferido essa ordem. Né? Não existe lei sem legislador anterior. Tá bom? Então, quando eles chegaram à conclusão de que havia ordem no universo e chamaram isso de cosmos, isso significava que havia uma inteligência ordenadora do universo, tá? Que eles chamaram de logos. Tá? Então, quando São João identifica o Cristo, né, com o logos encarnado, significa dizer que ele via no Cristo esse princípio, né, que conferia harmonia, tá, e estrutura real, tá, para o mundo. Tá? Então o Cristo é que confere estrutura para a realidade. Existe ordem no mundo, tá? Porque Deus plasmou essa ordem através do seu verbo, através do seu logos, através do Cristo. Tá bem? E aí eu queria tirar a conclusão negativa disso daí. Tá? Se Cristo é o que confere ordem e harmonia para a realidade, o que é que acontece com uma pessoa que nega o Cristo? Então, primeiro ela comete um pecado, né, contra a fé. Ela nega que Cristo é filho de Deus. Mas em segundo, que é o aspecto que a gente vai entrar aqui, significa também que essa pessoa que rejeita o Cristo, ela também vai rejeitar, no fundo, a estrutura da realidade. Tá bem? Então, quem rejeita o Cristo, quem rejeita o Logos, rejeita a estrutura da realidade. Tá? E o que resta para a pessoa que rejeita a estrutura da realidade? E eu pedi aqui ajuda ao Jorge Scala, que é um jurista argentino que escreveu esse livro sobre ideologia de gênero. Um dos capítulos do livro ele é dedicado ao modo atual de difusão das ideologias. Né? E ele explica, ele dá uma explicação sobre o que é uma ideologia, comparando a atitude do homem diante do cosmos. Né? Primeiro, daquele que aceita a estrutura da realidade, tá, como ordenado por uma inteligência que lhe é superior. Ele chama isso de realismo. E uma segunda postura que não admite ordem na estrutura da realidade, tá? E que ele chama de imanentismo. Vamos ver aqui um pouquinho das duas. O realismo consiste em observar que esse mundo exterior possui uma ordem. Por conseguinte, deve haver necessariamente um critério de ordem e uma inteligência ordenadora. É óbvio que essa inteligência é muito superior à humana, pois com milhares de anos de civilização, ainda ignoramos muita coisa sobre o mundo exterior. Então essa aqui é a atitude que a gente vai associar a pessoa que aceita o Cristo, né, como verbo de Deus, né, como filho de Deus, como princípio intelectivo, ordenador da estrutura da realidade. E a segunda postura que ele chama de imanentismo. A segunda postura é o imanentismo, que ainda que admita a existência de um mundo exterior ao sujeito, nega a realidade de qualquer ordem natural e objetiva do cosmos. E ao próprio sujeito, seja por sua inteligência ou por sua vontade, o único capaz de dar um sentido a esse mundo exterior. Basicamente, se existe um mundo fora de mim e esse mundo não está ordenado por uma inteligência, cabe à minha própria inteligência conferir ordem ao mundo. Tá bom? Daí que vem o princípio. Ele vai identificar com a ideologia, mas eu queria aqui identificar com a própria revolução. Tá? O que é o revolucionário? É a pessoa que nega a estrutura da realidade e acha que ele mesmo deve conferir realidade ao mundo. Nós conseguimos observar essa postura em diversos revolucionários que estragaram o mundo como nós conhecemos. Então, por exemplo, a Revolução Comunista,
né? Não é a negação de que o mundo ele supera a matéria. Não, o mundo é só o materialismo dialético histórico, é só isso daqui. Isso estava na cabeça do Marx, não estava na estrutura da realidade. Mas como ele não admitia que havia uma estrutura na realidade que lhe era anterior, ele pensou, cabe a mim mudar o mundo. Tá bom? Cabe à minha inteligência plasmar uma nova estrutura na realidade do mundo. Tá bem? Então eu queria identificar essa postura do imanentista com a postura do revolucionário. Para quê? Para que a gente afaste, pelo menos aqui dessa aula, de qualquer indício de que dê a entender de que pode haver uma boa revolução. Tá bom? Isso, o padre Alfredo Sanz, naquele livro nosso sobre a Revolução Francesa, ele diz que isso pegou muito nos Estados Unidos, essa ideia de que a revolução era uma coisa boa, de que não era uma coisa necessariamente sangrenta e violenta. Tá bom? Eu recebi no WhatsApp um dia desse, não sei se mais alguém aqui recebeu, um pôster de um filme da Netflix chamado 2025, que era, assim, a sinopse, né? Um mundo apocalíptico pós as restrições da pandemia em 2020. Ele continua desse jeito, né? E aí os cristãos eles se unem para fazer uma revolução, tá? Uma revolução do bem. Não existe isso, gente. Revolução do bem não existe, tá? Toda vez que a palavra revolução aparece, ela vai ter essa conotação negativa, tá? Como mudar o mundo, mas não mudar o mundo para melhor, tá? É mudar o mundo de acordo com o que existe na minha cabeça. Tá bem? Então, feita essa introdução sobre o que é a revolução, tá? O que é o pensamento revolucionário, eu queria partir especificamente para a quarta revolução industrial. Tá? E eu vou aqui basicamente ler o que o Klaus Schwab está expondo no livro. A primeira revolução industrial ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1840, provocada pela construção de ferrovias e pela invenção da máquina a vapor. Ela deu início à produção mecânica. A segunda revolução industrial, iniciada no final do século XIX, entrou no século XX e, pelo advento da eletricidade e da linha de montagem, possibilitou a produção em massa. A terceira revolução industrial começou na década de 1960 e ela costuma ser chamada de Revolução do Computador, pois foi impulsionada pelo desenvolvimento de semicondutores, da computação em mainframe, do computador pessoal e da internet. Então, aparentemente nada demais. Ciente das várias definições e argumentos acadêmicos utilizados para descrever as três primeiras revoluções industriais, acredito que hoje estamos no início de uma quarta revolução. Ela teve início na virada do século e baseia-se na revolução digital. Então esse é o primeiro ponto. A quarta revolução industrial é a revolução digital. Ela é caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos, que se tornaram mais baratos, e pela inteligência artificial e aprendizagem automática. Tá? Bom, isso aqui, pessoal, de início não quer dizer rigorosamente nada. Tá? Nós podemos tirar várias conclusões disso daqui. É caracterizado por uma internet mais ubíqua e móvel. O que significa você saber que em todo lugar que você está tem transmissão de dados, você consegue acessar a internet? Será que isso gera algum problema para a privacidade das pessoas? Sensores menores. O que significa você viver num mundo onde tudo que você faz ele é controlado por sensores e etc. Inteligência artificial e aprendizagem automática. O que significa o desenvolvimento cada vez mais forte de máquinas dotadas de inteligência artificial com aprendizagem automática? Né? Elas não precisam de um agente por trás para que, entre aspas, ensine alguma coisa. Ela mesma, por acesso à nuvem e por análise de muitos dados e muita velocidade, ela vai chegando às próprias conclusões. A princípio não quer dizer nada, tá bom? Só que é muito mais assustador, tá? Tem muito mais coisa para dizer sobre isso daqui. E ele vai dizer lá no finalzinho dessa página, antes de concluir o que é a inteligência artificial, ele vai dar uma definição que eu acho que interessa muito para a gente. E a gente começa a entender o problema da Revolução Industrial. Vai dizer o seguinte, ó. A quarta Revolução Industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes conectados, como a gente acabou de dizer. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia.
das energias renováveis à computação quântica. O que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias, e que prestem muita atenção, é a fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios físico, digital e biológico. Tá? Então, de que modo que essas tecnologias podem ser utilizadas para unir o mundo físico, o mundo digital e o mundo biológico? Bom, ele vai seguir aqui no livro uma explicação que é própria dele, uma sequência no pensamento que é própria dele. Ele vai dizer as consequências disso daí para a política, para a economia, para as relações sociais. Tá? Só que eu acho que para a nossa explicação ficaria melhor se nós entendêssemos como essa revolução digital, que quer unir novas descobertas tecnológicas com o domínio físico, digital e biológico, ele pode influenciar no modo como o homem, em primeiro lugar, se relaciona com o mundo, em segundo lugar, como o homem entende a si mesmo, e em terceiro lugar, como isso pode afetar a nossa fé, a nossa relação com Deus. Tá? Então vamos trabalhar nesses 3 pontos. O primeiro ponto, né, eu coloquei aqui a quarta revolução digital e o mundo. E o que a gente tira de conclusão? Cidades inteligentes, casas inteligentes e internet de todas as coisas. Até pouco tempo atrás, quando a gente falava da nossa relação com o mundo, era no sentido da relação do homem com aquilo que Deus criou, não é? E como que o homem percebia, né, a inteligência de Deus, o dedo de Deus na criação. Então, no ritmo das estações, no próprio ritmo do dia, na distância do planeta para o Sol, a Lua, as constelações, tá bem? E os animais, e cada um faz tal coisa que parece tá numa harmonia perfeita. Só que nesse mundo completamente absorvido pela tecnologia, eu entendo que é muito difícil que haja espaço para que o homem consiga contemplar algo da natureza. Tá? O que sobra é o homem contemplar algo que ele mesmo criou. Tá bem? E aqui eu gostaria de entrar nesses 2 aspectos, né? O primeiro, da internet de todas as coisas. O que significa isso? Significa dizer que tudo vai estar conectado à internet. Tudo. Não é só mais o seu celular. É o celular, o relógio. Ele fala de roupas conectadas à internet. Tá? Sapatos. Por sensores no sapato, será possível identificar se um fulano teve um derrame, por exemplo. Né? Então, essa internet de todas as coisas, o mundo todo conectado o tempo inteiro, você sem conseguir desligar do ambiente virtual em tempo algum. E o segundo, que para mim é muito grave, e a gente já começa a enxergar atualmente, que é a criação das cidades inteligentes. Então, qual que é a desculpa das cidades inteligentes? Que se você tiver acesso, né, por exemplo, a todo o movimento de todos os veículos e todas as pessoas numa cidade, você consegue controlar o trânsito, por exemplo, sem a necessidade de semáforos. Né? Porque o carro naturalmente vai ser desviado para aquele lugar, aquela rua pode ficar fechada por tanto tempo. Tá bem? Evidentemente que isso gera um problema gravíssimo com relação à liberdade e à privacidade das pessoas. Né? Porque tudo que você faz vai estar sendo controlado o tempo inteiro. E não tem como correr, porque, como eu disse anteriormente, a internet vai estar em todas as coisas. Tá? Então, eu acho que isso a gente já começou a experimentar um pouco. Ele chega a dizer de 2 cidades que estão caminhando para implementar 100% de cidades inteligentes, que é Singapura e Barcelona, que, aliás, ele fala que são 2 das cidades mais progressistas do mundo, como se isso fosse uma coisa boa. Né? A gente já sabe que não é. Mas o que me preocupa, sobretudo nisso, é que eu entendo que isso gera todos aqueles preparativos para a criação de algo tão terrível como é o sistema de crédito social da China. Como que funciona o sistema de crédito social da China? Toda atividade do cidadão é pontuada. Tudo que você faz, você recebe uma pontuação. Tá? O problema não é na régua moral do cristianismo. Então você não recebe um ponto porque você rezou pelo Papa, porque você rezou um texto em público. Você ganha ponto por aquilo que o Partido Comunista quer que você faça. Então, por exemplo, durante a pandemia, se você denunciasse alguém que tivesse reunião em casa, você recebia ponto. Para o regime comunista. Isso era interessante. Do outro lado, né, se você sai com um cachorro na rua e você esquece de botar uma coleira nele, você perdia ponto no sistema de crédito social.
Se você vai comer no metrô e o chão fica sujo, você perde ponto. Mas beleza, até aí tudo bem. Agora, se você espalha fake news, você perde ponto. E aí a gente viu que fake news não é necessariamente a notícia falsa. Fake news é aquilo que eles não querem que a gente diga. Tá bom? Se você frequenta um culto não autorizado, você perde pontos. Pô, se eu conhecesse algumas pessoas que assistiram missa durante a pandemia, quando estava fechado, eu não estou dizendo que eu conheço pessoas assim, né? Mas se eu conhecesse pessoas que durante a pandemia, mesmo com restrição, foram lá e assistiram missa, padres que deixavam a porta meio... tá meio aberta, meio fechada. Entrou. Eu sinto... Poxa, que pena, vai ter que assistir missa. Né? Essas pessoas perderiam ponto. Tá? E não tem como escapar, porque lá na China, o governo tem acesso a todas as informações que são geradas, tá, pela essas big techs, né, as equivalentes chinesas, o Baidu, Alibaba e a Tencent, né, tudo que você escreve, tudo que você procura e tudo que você compra. Tá bom? E soma-se a isso o problema das câmeras de reconhecimento facial, que lá na China está chegando a 600 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Não tem como escapar. Tá? Então, a cidade inteligente ela parece ser projetada, né, para melhorar a vida do cidadão, para que o cidadão ele não tenha não perca tempo no trânsito, ele seja informado de algum desastre natural que vai acontecer. Teve tiroteio em tal lugar, não vá. Se você for, vai perder ponto. Tá? Parece que é uma coisa legal, mas no fundo é uma desculpa, tá, para te controlar e para que você faça exatamente aquilo que o governo quer. Não tem como enxergar de outro modo. Tá bom? E, mais uma vez, eu não acredito que haja espaço para a natureza num mundo como esse, tá? O que vai sobrar é o mundo virtual, é o mundo digital, tá? Quem tem hábito de pegar trem ou metrô aqui no Rio de Janeiro, faça a experiência. Guarde o celular no bolso e observe todas as pessoas ao seu redor. O que você vai ver? Todo mundo assim, né? Ninguém conversa. No trem só fala os caras que vendem, né? Que fazem lá a sua propaganda muito, muito boa e muito agressiva. Tá? Mas o restante, o pessoal está só interessado em saber as notícias do dia. Isso a gente passa também, miseravelmente, como católico, tem que admitir. Quantas vezes eu queria acordar e fazer o sinal da cruz, e a primeira coisa que eu fazia era abrir o WhatsApp. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer. Aí eu abri o Facebook, aí depois eu abri o Instagram, depois eu abri o Telegram, depois eu abri o Getter, e já estava na hora de fazer a barba e ir pro quartel. Não dava tempo nem de fazer mais as minhas orações. Né? Então a gente também passa por isso. Tá? Isso aqui é um instrumento totalmente sedutor. É uma economia montada. Eu queria até dar uma aula um dia sobre isso. Isso é uma economia montada para o vício. Tá? Tudo que eles fazem é com o objetivo de te viciar, para que você perca mais tempo ali. Então, no Facebook, quando chega uma notificação de amizade, você quer logo saber quem foi que está começando a te seguir. Né? Fulano te marcou na foto. Que foto que esse fulano me marcou? Quero ver o que esse aqui está postando. E aí você vai sendo conduzido a ficar mais e mais tempo. Quando você vê, você já está 1h30 passando stories no Instagram. Né? Vendo futebol, receita, Bolsonaro, política e tudo mais. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E ainda tem um problema pior, essa questão dos stories, é o seguinte. Qual que é a duração de um negócio desse? 15 segundos. Né? Aí você fica ali 1 hora passando de 15 em 15 segundos. Depois você vai parar para ler um livro, você não consegue ler uma página do livro em 15 segundos. E se você lê, o que você faz? Você lê em 15 segundos, pega o celular, olha alguma coisa, vê mais 15 segundos. Tá bom? Então é uma economia, toda uma estrutura montada para neutralizar a natureza humana. Tá? Um homem que não possui sua inteligência e sua vontade, né, ele se compara a um animal. Né? O que o animal tem que nós temos também? É irascível e concupiscível. Se nós perdemos o domínio da nossa inteligência e da nossa vontade, nós somos comparados aos animais. Então eu entendo que o grande problema da 4ª Revolução Industrial para a relação do homem com o mundo é essa. O homem não vai conseguir mais enxergar os traços de Deus na criação. Ele vai se concentrar somente naquilo que foi absorvido pela tecnologia. Tá bom? Nessas duas frentes, né? Primeiro, a internet de todas as coisas. Tá? Não sei se vocês entendem a gravidade disso. Imaginem que a sua geladeira esteja conectada na internet. E aí você começa a encher sua geladeira de chocolate. E ela está sendo avisada. Quando você contrair uma doença, um sobrepeso, o teu seguro vai saber. Né? Você está com sobrepeso aqui, você está comendo muito chocolate. Vamos aumentar a tua contribuição. Tá? Não tem como escapar dessas coisas mais. Beleza? E a cidade inteligente porque potencialmente gera o sistema de crédito social que vimos aí exaustivamente durante a pandemia.
que é o inferno na Terra. Agora, se as coisas são esquisitas quanto à relação do homem com o mundo, eu entendo que muito pior fica a relação do homem com Deus. Perdão, a relação do homem consigo mesmo. Como o homem ele vai perceber a si mesmo. Tá bem? E aqui aparecem coisas, nossa, muito bizarras, até difíceis de ler e de falar para vocês. Mas eu vou ler aqui, aqui no livro, ele tem uma relação de tarefas, de mudanças a serem cumpridas, com a expectativa de até 2025, tá bem? E umas referem-se à própria natureza do homem. Quais são? Seres projetados, extração de memória, tá bom? E o advento dos ciborgues, tá? De pessoas que vão, por exemplo, mutilar a perna. Tem um fulano que sofreu um acidente de, sei lá, no trem, perdeu a perna e ele vai colocar uma perna mecânica. Não é isso, é o cara que voluntariamente ele quer arrancar a própria perna para colocar uma perna mecânica, né, e entender que com isso ele será melhorado. Tá bem? Então, vou ler aqui de novo o Klaus Schwab para vocês. A quarta revolução industrial não está mudando apenas o que fazemos, mas também quem somos. O impacto sobre nós como indivíduos é múltiplo, afetando nossa identidade e as muitas facetas a ela, nosso senso de privacidade, nossas noções de propriedade, nossos padrões de consumo, o tempo que dedicamos ao trabalho e ao lazer, a forma de desenvolvermos nossas carreiras e cultivarmos nossas competências. Ela irá influenciar o modo como conhecemos as pessoas e como solidamos os nossos relacionamentos, as hierarquias das quais dependemos, nossa saúde e talvez mais cedo do que pensamos. Poderá levar a formas de aperfeiçoamento humano que nos farão questionar a própria natureza da existência humana. Tais alterações provocam excitação e medo à proporção que avançamos a uma velocidade sem precedentes. Até agora, a tecnologia nos permitiu principalmente realizar tarefas de forma fácil, rápida e eficiente. Ela também nos ofereceu oportunidades para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas estamos começando a ver que ela tem muito mais a oferecer e que há muito mais em jogo. Por todas as razões já mencionadas, estamos no limiar de uma mudança sistêmica radical que exige que os seres humanos se adaptem continuamente. Como resultado, podemos testemunhar um crescente grau de polarização do mundo, marcado por aqueles que abraçam a mudança e aqueles que resistem a ela. Isso dá origem a uma desigualdade que vai além da social anteriormente descrita. Essa desigualdade ontológica irá separar aqueles que se adaptam daqueles que resistem, os reais vencedores e perdedores em todos os sentidos da palavra. Os vencedores poderão até mesmo beneficiar-se por alguma forma de melhoria humana radical gerada por certos segmentos da quarta revolução industrial, tais como a engenharia genética. Os perdedores serão privados dela. Basicamente, quem não aceitar receber essas transformações será um grande perdedor, um zero à esquerda. Tá? E quem aceitar ter seu corpo mutilado para receber esse tipo de coisa será um vencedor, tá? Será um campeão da sociedade, do mundo moderno. Tá bom? Então dá para perceber que é uma filosofia darwinista, tá? Essa questão do aperfeiçoamento e que o mais forte ele merece sobreviver, tá? Enquanto o mais fraco ele tem que ser subjugado. E o mais fraco aqui é simplesmente a pessoa que nasceu normal e que nunca se misturou com esse tipo de coisa. E isso me lembrou um artigo que eu li no jornal ABC da Espanha, né, intitulado Transhumanos. Né? O próximo passo da evolução já está aqui. Tá? É um artigo sobre transhumanismo e eu identifico a noção de transhumanismo do autor do artigo com essas transformações que o Klaus Schwab está propondo para a humanidade até 2025 e se agravando daí em diante. Né? Então, logo no início tem uma definição do que é o transhumanismo. É uma ideologia que advoga pela transformação profunda do ser humano através de meios tecnológicos. Não se trata apenas de melhorar a vida humana, porque então seria humanismo. Se trata de modificar a fundo o ser humano com ferramentas tecnológicas. E eles citam aqui um pseudo-filósofo britânico chamado Max More. Né? E ele vai dizer o seguinte, o Max More, que é um filósofo dessa questão do transhumanismo.
Agradecemos a natureza por nos ter criado, porém nos fez defeituoso. E parece que perdeu interesse em nossa evolução há uns 100 mil anos, ou talvez espera que demos o passo seguinte por nós mesmos. Tá? Então vejam, pessoal, como que isso aqui é grave. É um pecado de blasfêmia. Troquem aqui, agradecemos a natureza por agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por nos ter criado, porém nos fez defeituoso. E parece que perdeu interesse em nossa evolução há uns 100 mil anos. Ou talvez espera que demos o passo seguinte por nós mesmos. Tá bem? Então, a ideia do transhumanismo é você pegar todo esse desenvolvimento tecnológico que está aparecendo com a quarta revolução industrial, tá? Para modificar a natureza humana. De modo que não hajam mais apenas homens, mas ciborgues, né? Convivendo com seres humanos e coisas do tipo. Tá bom? Eu vou propositalmente pegar o livro para ler, porque eu acho tão absurdo as mudanças que ele propõe. Né? O livro são só 3 capítulos e um apêndice depois no final do livro, com as mudanças que ele espera que a quarta revolução industrial vai trazer. E as mudanças 20, 22 e 23 são bem agressivas. Inclusive a 22 e 23, isso aqui faz parte de uma pesquisa, né, que ele fez no Fórum Econômico Mundial, mas as 2 últimas perguntas ele não colocou na pesquisa, talvez para não assustar tantas pessoas. Tá bom? Então olha aqui. Mudança 20, impressão em 3D e saúde humana. Porque uma das coisas que eles esperam, né, é criar impressoras 3D que façam materiais diversos, que não apenas um busto como esse aqui, mas pessoas, tá? órgãos de seres humanos e etc. O ponto de inflexão, né, o que ele espera que vai acontecer para que a impressão em 3D e saúde humana sejam uma coisa normal, um novo normal. O ponto de inflexão é o primeiro transplante de um fígado impresso em 3D. Um dia, as impressoras 3D não irão criar somente coisas, mas também órgãos humanos, um processo chamado bioimpressão. De forma bastante semelhante à impressão de objetos, um órgão é impresso camada por camada a partir de um modelo digital em 3D. O material usado para imprimir um órgão será, obviamente, diferente daquele utilizado para uma bicicleta. Os experimentos são feitos com tipos de materiais que poderão funcionar, tal como o pó de titânio para fazer ossos. A impressão em 3D tem um grande potencial para servir às necessidades personalizadas dos projetos. E não há nada mais personalizado do que o corpo humano. Tá? E aí pensem comigo, pessoal. Alguém que daqui a 10 anos vai voluntariamente arrancar o próprio coração para colocar um coração impresso numa dessas máquinas, tá? Ou que vai arrancar, como eu falei, as próprias pernas, ou que vai arrancar os olhos para colocar olhos de raio-x, coisa meio super-homem, né? Exatamente. Então, essas coisas elas realmente vão acontecer. E eu fico pensando assim, caramba, eu não sei se algum ser humano faria uma coisa dessa, né, em sã consciência, mas quando a gente olha o que aconteceu durante a pandemia, quantas coisas em sã consciência eu jurava que ninguém ia fazer e as pessoas fizeram. Né? Começando por aquilo que não deve ser nomeado, né? que vem em 2, 3 doses, 4 doses, mas que não deve ser nomeado aqui. Quantas pessoas não esperaram um teste, nada, simplesmente foram lá e tomaram. Né? Quantas pessoas morreram por conta disso e as pessoas fingem que não, isso aí jovem com 25 anos de idade tem infarto é normal. Tá? Eu vi que hoje qualquer coisa que está causando infarto nos jovens, né? Ansiedade por conta das mudanças climáticas, guerra Rússia e Ucrânia também. Né? A Rússia e a Ucrânia, até o tapa do Will Smith agora, se bobear, vai estar causando infarto nos jovens. Né? Os jovens estão ficando cada vez mais sensíveis. A coisa está piorando para os jovens. Ainda bem que eu já passei dessa fase. Bom, se esse era esquisito, vamos aqui à mudança 22. Mudança 22, seres projetados. Ponto de inflexão. Nascimento do primeiro ser humano cujo genoma foi direta e deliberadamente editado. E ele explica aqui um pouco anteriormente, em outra seção do livro, que ele espera que daqui a algum tempo as pessoas naturalmente vão escolher como seus filhos serão feitos para evitar que o filho tenha tal doença, para que ele seja corrigido de tal defeito, para que ele tenha tal altura, tal cor e etc.
Bom, nascimento do primeiro ser humano cujo genoma foi direta e deliberadamente editado. Desde a virada do século, o custo do sequenciamento de um genoma humano inteiro diminuiu quase 6 ordens de magnitude. O projeto Genoma Humano gastou 2,7 bilhões para produzir o primeiro genoma inteiro em 2003. Em 2009, o custo já havia caído para 100 mil. Atualmente, os pesquisadores pagam $1.000 ao laboratório especializado para que sequencie um genoma humano. Uma tendência semelhante ocorreu mais recentemente na área da edição de genoma, com o desenvolvimento de um método, e falando o nome do método aqui, que está sendo amplamente adotado em virtude de sua maior eficácia e eficiência e menor custo do que as abordagens anteriores. Tá? Então, cabe falar isso agora também. Não sei se alguém aqui tem idoso em casa e às vezes é forçado a ver televisão, tá? Porque senão o pessoal vai achar que eu assisto Rede Globo. Qual que é a novela que está reprisando aí na Globo à tarde? É o Clone, né? Uma das novelas, acho que tem mais de uma reprisando. Não que eu assista todas, tá? Deixando bem claro, pessoal, eu não vejo essas coisas, mas eu tenho 2 tias idosas que moram comigo e elas veem todas as novelas. E eu não vejo. E uma das novelas que está reprisando agora é o Clone, né? E o Clone é interessante ou esquisito que ele mescla não só essa questão da cópia do homem com religião, e aí tem os muçulmanos lá, e tem uma questão de reencarnação também, uma salada louca que acontece ali. Então tem 2 irmãos, né? Um que chama Lucas, inclusive, mas não sou eu, tá? E não sei se é o Lucas que morre ou se é o outro, mas aí o médico ele guardou um dado genético desse irmão gêmeo, e aí ele implanta numa mulher chamada Deusa, e aí a Deusa gera um clone, gera o clone do rapaz, e parece que ele herda as memórias. Tá? Então, uma maluquice. Mistura espiritismo com islamismo, com sabe Deus o quê. Tá bem? E às vezes eu tenho a impressão de que essas coisas elas são feitas com um propósito. Não é que eles queriam fazer uma novela ali com uma musiquinha diferente pra gente gostar. Eu entendo que eles fazem essas coisas para que a gente se acostume, né, com a ideia. Eu vi em algum lugar que iam editar um filme live action do Mega Man. O Mega Man era aquele quem teve PlayStation 1. Super Nintendo também. Quem teve videogame na década de 90, com certeza jogou Mega Man. Só que eu tenho medo desse filme que tá vindo por aí. É um filme editado pela Netflix, e eu acho que ele vai mostrar o seguinte: olha aqui, essa pessoa, né, ela foi mutilada e o braço dela tira raio laser. Olha que legal. Isso aí é o futuro. Tá? Então eu entendo que essas coisas são feitas para que a gente se habitue. Tem uma outra série na Netflix agora, acho que é Sweet Tooth, uma coisa assim, né? Que teve uma doença grave, né? E depois da doença começaram a aparecer seres híbridos, né? E aí tem lá a criança que tem, não sei se é meio criança, meio raposa, tá? Eu entendo que essas coisas elas são feitas de propósito, tá? Para que a gente comece a se habituar. E eu comecei a lembrar de tantos filmes, né, que passaram 10, 20 anos atrás, que versavam sobre a relação do homem com o robô, né? Aquele O Homem Bicentenário, o próprio Eu, Robô, do Will Smith, que voltou aí a cena com tudo, né? Nesse fim de semana. Tá bem? Então, eu acho que nós estamos sendo acostumados, tá? A essa ideia. Filmes de mutantes, X-Men, tinha até uma novelinha da Record, né? Que falava de mutantes também. Então, assim, eu acho que essas coisas são projetadas de propósito, tá? Para que a gente comece a se acostumar com essas ideias. E isso é uma coisa que, até nessa matéria da ABC da Espanha, eles mostram alguns exemplos de ciborgues, né, que já vivem entre nós. Tá? Então tem lá um fulano que ele nasceu e não conseguia distinguir as cores. Aí ele implementou um chip no cérebro dele que quando ele vê determinada cor, aquilo gera determinado som, né, para ele. Então eles consideram o primeiro ciborgue vivo e tudo mais. Tá? Então esse aqui é a gravidade, né, da relação, do que a quarta revolução pode fazer na relação do homem com ele mesmo. Tá? Do ponto dele não entender mais o que ele é. Tá? Se ele acha que fazendo isso ele aperfeiçoa a própria natureza humana, ele está enganado. Porque o que aperfeiçoa a natureza humana, né, é justamente aquelas potências que só o homem tem. Tá? O que é uma faca boa?
Você tem que perguntar, qual que é a finalidade da faca? Cortar. Então, a melhor faca é aquela que corta melhor. Então, a faca afiada. E o homem, o que é o melhor homem? É o homem que mais corre? É o homem que dá o melhor soco? Não é. O melhor homem é o homem que tem as suas potências superiores da alma melhor desenvolvidas, né? Da inteligência e da vontade. Isso aqui não desenvolve o homem. Tá? Isso cria uma caricatura do que é o homem. Isso aqui não é o homem de verdade. Tá bem? E aí, por fim, eu queria fazer uma reflexão sobre o que a quarta revolução digital ela pode causar na relação do homem com Deus. Tá bem? E aí eu queria pensar primeiro o seguinte, né? Se a gente exclui os dados da revelação, aquilo que nos chegou através da fé, o que sobra de Deus para a gente entender? É aquilo que a nossa inteligência consegue alcançar. Então que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, tá? Que Deus é eterno, que Deus cria. Tá? Agora percebam que essas mesmas potências de Deus, né, esses mesmos atributos de Deus, parecem estar sendo copiados por essas pessoas, como se elas quisessem usurpar o lugar de Deus. Tá bom? Então, para que uma pessoa vai pegar todos os seus órgãos e vai trocar por órgãos artificiais de materiais que duram mais? Para que, gente, no final? Para desafiar a morte. Né? Para que nunca morra, para que ela se perpetue aqui nessa vida para sempre e ela jamais experimente a separação do corpo com a alma. A onipotência, né? Tudo poder fazer. Pô, para uma tecnologia que consegue criar um homem, eles falam, né, de gerar seres humanos fora do ventre materno, tá, em incubadoras artificiais. Então, para um mundo assim, o que é que fica de impossível para o homem fazer? Né? Então, é um pecado contra a onipotência divina, é um desafio à onipotência divina. Não é só Deus que pode criar tudo. Eu também posso criar tudo. É isso que eles estão dizendo no final das contas. Né? A onisciência de tudo saber. E eu falei isso aqui em outra aula, né, sobre o passaporte sanitário. Gente, tudo que a gente conversa, tá, que tem isso aqui, ó, eles ficam sabendo. Façam uma experiência, né, repitam alguma palavrinha próximo do celular, desde que vocês tenham um Instagram, muitas vezes, sei lá, cebola. Vai aparecer um anúncio de hortifruti em algum momento para vocês. Eu fiz esse experimento uma vez numa aula em Guaratinguetá, na hora para as pessoas. Eu comecei a falar tênis de corrida, bola de basquete. Apareceu um anúncio da Centauro no Instagram para mim. Tá? Não é coincidência, eles escutam o que a gente fala. No momento em que você... que legal, eu vou poder agora mandar áudio no WhatsApp, gravar áudio no Instagram. Vou poder fazer pergunta para o Google sem digitar. Essa é o que eles querem que a gente pense. Né? Na verdade, eles estão se apropriando de tudo que a gente conversa, tá bom? Para transformar aquilo ali em dados que serão negociados, que serão usurpados por outras pessoas. E, miseravelmente, nem sempre, né, pessoal, tem que admitir, é por fins econômicos. Então, se você escrever agora no Instagram qualquer coisa com relação à urna eletrônica ou processo eleitoral desse ano, o que vai aparecer no Instagram? Vai ser adicionado um link, né, do TSE. O TSE diz que as urnas são seguras e tudo mais. Agora é com o que a gente está escrevendo, mas daqui a pouco vai ser com o que a gente está conversando também. Eles têm condições de fazer isso. Talvez não queiram nos assustar tanto, tá? Mas condições eles têm de fazer isso sim. Então esse é o primeiro ponto. Eu entendo que a quarta revolução industrial ela veio para, e é grave de falar isso, né? Não é para aperfeiçoar, não é aquela técnica que auxilia o homem. Tá? A quarta revolução industrial ela apareceu para corrigir a criação de Deus. Né? O Senhor criou o homem desse jeito, mas eu posso criar melhor. Eu posso evitar que ele morra. Eu posso gerá-lo de modo que ele não seja suscetível a tais e tais doenças. Eu posso criá-lo mais alto, mais forte, né? Com tais e tais atributos. Tá bom? Então não é auxiliar, não é aquela técnica que auxilia o homem. Tá? É aquela técnica que desafia o Criador, tá? E que corrige um defeito do Criador. Né? E aqui, citando aquele filósofo de novo, né? Agradecemos a natureza por nos ter criado, porém nos fez defeituoso. Tá? Agradecemos a Deus por nos ter criado, porém nos fez com defeitos. Né? Nós vamos melhorar a criação. E
Em segundo lugar, para tratar da revolução, do problema da revolução com relação ao modo como nós nos relacionamos com Deus, eu queria que já próximo de encerrar a aula, viu, Pedro? Consegui. Eu queria dizer que o magistério da igreja ele já se posicionou sobre isso muito tempo atrás. Tá? Existe uma mensagem radiofônica do Papa Pio XII, que ela data do dia 24 de dezembro de 1953. Tá? Uma mensagem intitulada Sobre os Perigos da Técnica. E o Papa Pio XII ele vai expor que a técnica em si ela não é uma coisa ruim. Tá? A igreja ela louva o progresso da técnica porque isso é uma conquista da humanidade. Tá? Se não fosse o progresso da técnica, o que seria do Brasil? Nós não teríamos recebido a fé católica e o português como idioma, né? Os costumes dos portugueses. O que é que nós estaríamos fazendo, né? Se não fosse o progresso da técnica dos portugueses em desenvolver melhores caravelas e etc. Então a técnica ela tem um aspecto bom sim. E a técnica, aliás, ela nem pode entrar nesse juízo do bom ou mal, tá? Porque só pode ser bom ou mal, né, aquilo onde atua a nossa liberdade. Tá? O robô não tem liberdade. Tá? Ela é boa ou má no momento em que eu faço uso dela. E aí o Papa Pio XII, depois de louvar o progresso da técnica enquanto uma conquista da humanidade, ele condena o que se chama de espírito da técnica. Tá? E o que é esse espírito da técnica? Essa coisa de você estar tão seduzido pelo progresso que você não consegue mais perceber as coisas de Deus. Tá? E eu lembro mais uma vez, não vou nem falar das pessoas no trem que ficam lá como zumbis olhando para o celular, eu vou falar de mim, né, do tempo, nossa, o tempo que eu já perdi em Instagram, em WhatsApp. Eu acho que eu não sou o único aqui na sala, né? Graças a Deus. Mas como que é lamentável, né? Várias vezes eu ia dormir com um propósito, eu vou acordar e fazer o sinal da cruz. Eu acordava, desligava o despertador do celular e aproveitava que tinha tal e tal notificação e aí começava. Né? Quantas vezes eu cometi esse erro? Tá? O Papa Pio XII ele vai falar o seguinte sobre o espírito da técnica. Este espírito técnico põe o homem em condição desfavorável para procurar, ver e aceitar as verdades e os bens sobrenaturais. A mente que se deixa seduzir pela concepção da vida ditada pelo espírito técnico fica insensível, desinteressada e, portanto, cega diante das obras de Deus, de natureza completamente diversas da técnica, como são os mistérios da fé cristã. E o próprio remédio, que consistiria no redobrado esforço para estender o olhar para além da barreira das trevas e para estimular na alma o interesse pela realidade sobrenatural, é inutilizado logo de início pelo mesmo espírito técnico. Tá bom? Então o progresso não é o problema. O problema é você fechar a tua inteligência naquilo ali, tá? Ao ponto de você esquecer as realidades sobrenaturais. E aqui no Brasil nós experimentamos uma espécie de milagre com relação a isso, no momento em que apareceu um apostolado como o do padre Paulo Ricardo. Né? E aí todo mundo que tinha lá seus vícios em Facebook, uma hora... Pô, essa é a história de conversão, talvez, de metade da sala. Né? Tava lá no Facebook arrumando briga, apareceu Olavo de Carvalho, padre Paulo Ricardo. E o padre Paulo parecia ter um vídeo, né, para todas as nossas dúvidas. Caramba, isso aqui é pecado? Nossa, isso aqui... E aí você começava a consumir. Enfim, eu acredito que essa seja a história da conversão de muitas das pessoas que estão aqui na sala, é a minha, inclusive. Encontramos em 2014 lá na academia. Conheci o trabalho do padre Paulo Ricardo. Tá bem? Então, o problema está nisso, em você se concentrar de tal modo no progresso da técnica que você não consiga mais enxergar a Deus, tá? Enxergar as coisas da fé. Eu entendo que quando a gente coloca as coisas nessa perspectiva, eles estão querendo criar seres humanos, eles estão querendo criar ciborgues, eles querem impedir a morte, né? Eles querem fazer transplantes de órgãos impressos em impressoras 3D com material artificial. Isso pode causar na gente uma espécie de rejeição, né, da técnica. Em que sentido? Eu vou me mudar para o interior do interior do interior e eu nunca mais quero ver nem o chuveiro elétrico eu quero mais. Eu vou esquentar a água com fogo, que eu vou fazer, nem fósforo vai ter, eu vou fazer o fogo, né, com sol e com lentes, etc. E eu acho que eu passei um pouco por isso também, e eu, graças a Deus, eu fui corrigido pelo Gustavo Corsão, que tem um livro aqui maravilhoso. Né? Vamos substituir aqui o Klaus Schwab pelo Gustavo Corsão. O Luciano ficaria orgulhoso agora. Tá bom? Chamadas Fronteiras da Técnica. E o que o Gustavo Corsão vai argumentar?
que a técnica em si, ela não é um problema, ele não tem um problema com a técnica. Ele tem um problema com o mal técnico. A pessoa que pega a técnica e perverte para fins ruins, né? E outro problema é o seguinte, quando você coloca a técnica como a razão da tua felicidade, como se no momento em que eu melhorasse todas as minhas potências biológicas, né, do meu corpo, tivesse um coração de titânio, um pulmão de não sei o quê, eu seria, a partir daí, um homem feliz. Né? Só que a felicidade não está nesse campo. Né? Não está no campo da técnica. A felicidade está no campo da ética. Tá bom? Então o homem feliz é o homem virtuoso. Eu posso me fazer uso da técnica, desde que eu entenda que a minha felicidade não depende disso daí. Não depende de eu ter uma perna de titânio. Depende de eu ser um homem corajoso, um homem prudente, tá bom? De que eu me exercite na fé, na esperança, na caridade e assim por diante. Tá bem? Então, pessoal, para terminar aqui a aula, eu gostaria... Foi uma coisa que eu pensei aqui no caminho, enquanto eu vinha aqui para o CDB para dessa aula, eu pensava nas tentações que Cristo sofreu no deserto. Né? Qual que é a segunda tentação? O demônio mostra todos os reinos para ele, né, e pede, se você me adorar, tudo isso será seu. E no fundo é essa tentação que essas pessoas estão sofrendo também. Tá? Elas podem ter todo o domínio de todos os reinos da terra com uma condição. Qual que é a condição? Que elas sejam adoradoras de Satanás. Tá? E o que Cristo diz para ele? Né? Que só a Deus se dá culto. Né? Não vou me ajoelhar. Eu só dou culto a Deus. Tá bom? Então o remédio, de algum modo, para que a gente não caia nessas armadilhas, tá? É que a gente exercite a nossa fé. Parece simples, né? Isso é óbvio. Parece simples, mas não é. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente sai um pouco dos grupos do WhatsApp para se reunir presencialmente, tá? A gente vence a agenda tecnológica e reafirma os nossos valores humanos. Tá? Quando a gente troca uma palestra, uma live por uma palestra presencial, quando a gente troca uma chamada de vídeo, tá, por uma conversa, quando vai para encontrar com um amigo presencialmente, tá bom? E, sobretudo, quando a gente troca, né, a missa virtual, tá, pela missa presencial, onde a gente pode participar da Eucaristia, pode antes da missa se confessar, pode depois ver os amigos, tá bom? E tudo mais. Tá? Então, eu entendo que a tentação de deixar a técnica ditar o destino da minha felicidade, ela é, de algum modo, uma tentação do demônio. Né? Se você se prostrar diante de mim, né, se adorar o demônio, você terá todos os reinos da terra. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para caminhar rumo à santidade, caminhar rumo à salvação das nossas próprias almas. Tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe e que viva Cristo Rei.